Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que se encontrem bem. Está no ar o Movimento Crítico e hoje a gente vai entrar num tema bem específico e interessante, o tal do banho florestal. É uma prática bastante conhecida no continente asiático, mas já vou avisando, aqui a gente não vem romantizar a natureza nem cair na conversa de cura quântica. A proposta é entender o que a ciência realmente diz sobre isso e quais são os benefícios comprovados, onde entram as promessas vazias e o principal, quem é que pode acessar essas práticas. Antes de iniciar esse vídeo, peço a vocês para curtir, compartilhar e comentar. E para aquelas pessoas que não se inscreveram, se inscrevam no canal, que é uma das formas de estar ajudando a continuar esse projeto. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, pessoal, o que seria o banho florestal? O banho florestal nada mais é do que uma prática que surgiu como política pública no Japão nos anos 80. Ela envolve o contato direto com ambientes naturais, geralmente florestas. Ela tem o intuito de trabalhar a atenção plena, a caminhada leve, o silêncio, escuta do ambiente. Então, é um tipo de imersão sensorial e afetiva com o mundo natural. Vários países asiáticos já usam essa prática como forma de prevenção em saúde. E recentemente, alguns estudos têm investigado os impactos reais disso na vida das pessoas. Então, pessoal, a gente vai utilizar dois estudos para entender mais o que seria essa prática. Vamos começar pelo estudo de Yun Sen, que não sei se pronunciar esse nome, publicado em 2020 na revista Forest. Os pesquisadores realizaram uma oficina de 3 dias numa floresta urbana de Taiwan, com 23 participantes, a maioria com mais de 45 anos. Essas atividades, pessoal, incluíam meditação, caminhadas conscientes, escutas do som da floresta, artesanato com bambu e alimentação natural. E atenção aqui, eles também faziam uso de uma prática, né, chamada de aromaterapia, que é uma prática tida como pseudocientífica. A gente vai entender daqui a pouco, eu vou explicar melhor sobre essa questão mais à frente. E quais são os objetivos desse estudo? Avaliar os efeitos da experiência sobre emoções negativas, criatividade e parâmetros fisiológicos. E quais foram os resultados desse estudo? Os autores perceberam que a criatividade dos participantes aumentou em 27,74% pelo esse teste que eu vou estar mostrando aqui na tela o nome dele. Houve uma redução da tensão, raiva, confusão mental e sintomas leves de depressão. Uma forte correlação também foi percebida e identificada entre menor confusão mental e maior criatividade. Quais foram as limitações desse estudo? Não existia um grupo controle, a amostra também era uma amostra pequena, apenas 23 participantes, e uso de práticas sem comprovação científica sólida, como no caso da aromaterapia. E um possível viés de expectativa. Por exemplo, quem participa já espera se sentir melhor. Já no segundo estudo, pessoal, publicado por esse autor, que eu não sei mencionar o nome, e colaboradores em 2022, ele comparou dois grupos. Um fez terapia florestal e o outro fez caminhada na montanha. Eram 26 pessoas adultas austríacas. Ambos os grupos caminharam por 4 horas, mas de formas diferentes. Na terapia florestal, ela teve pausas de contemplação, exercícios respiratórios e atenção plena. Já na caminhada na montanha, ela foi um pouco mais intensa, com subida e esforço físico maior. Os objetivos do estudo era comparar os efeitos das duas atividades sobre humor, estresse, atenção e vitalidade. E o que foi que os autores perceberam? Os dois grupos eles tiveram uma melhora no bem-estar geral, tanto na caminhada, que melhorou o corpo, já na terapia florestal, ela fortaleceu a conexão com a natureza e o estado de calma. Na terapia florestal também, ela gerou maior atenção plena, conhecida como mindfulness, após a atividade. Os autores eles perceberam algumas limitações. A primeira delas, a questão do curto prazo, apenas um dia. Outra questão também que limitou o estudo foi a participação de um grupo neutro, para comparação. A amostra também era bem pequena e homogênea, mas apesar disso, esse estudo é importante porque não romantiza. Ele mostra que há efeitos sim, mas diferentes conforme a abordagem. É um debate sério. Vale destacar que um dos papéis da ciência é ter esse caráter também de falsibilidade, ou seja, de comprovar ou não através do rigor metodológico e científico, ou seja, de fazer entender se esse estudo de fato ele tem um caráter robusto e se tem de fato efeitos práticos para a realidade das pessoas, diferentemente da pseudociência, né? Ela não tem esse caráter falseável, ela não tem um rigor metodológico como a ciência faz. E isso, pessoal, casa direto com a informação que vamos falar agora, principalmente com as práticas integrativas complementares em saúde.
Muita gente entra nesse campo com boa intenção, mas é importante separar o que é tradição do que é ciência. A aromaterapia, por exemplo, aparece no estudo de 1 aquele autor que eu não sei pronunciar o nome, vou me desculpando, mas a verdade é que não existe consenso científico sobre os efeitos terapêuticos da aromaterapia. Por mais que tenha alguns estudos que, por exemplo, uma revisão sistemática de 2019, publicada na PubMed, essas referências eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo, onde esse estudo ele analisou o uso da aromaterapia para a ansiedade. E qual foi a conclusão? Que os resultados são inconclusivos. Os estudos têm baixa qualidade, alto risco de viés e falta de rigor no controle das variáveis. Então, beleza. Pode ter efeito placebo? Pode. Pode gerar sensação de conforto? Até pode. Mas não vamos chamar isso de cura nem de ciência, né? Até porque, como eu falei para vocês, a questão de ter esse caráter falseável, né? O efeito placebo vai servir para algumas pessoas, como por exemplo uma pseudociência que as pessoas comentam muito, né? Como por exemplo o pessoal da psicologia fala muito, né? Alguns amigos também, pesquisadores falam, citam da questão da psicanálise, né? A psicanálise é considerada uma pseudociência, por mais que alguns psicólogos utilizem a abordagem da psicanálise, que pode até servir para algumas pessoas, né? Eles podem utilizar isso como um critério de caso à parte, mas não é um consenso geral que, de fato, essa prática tenha um embasamento científico forte. E para quem quiser saber mais sobre a questão da pseudociência, né, e ciência, tem esse livro bem interessante aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, né? É A Ciência e a Pseudociência, porque acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar. Então, é um livro do Ronaldo Pilate, é um livro bem interessante, então fica também como sugestão para vocês, se quiserem se aprofundar sobre essa questão do que é ciência e do que é pseudociência, entender um pouco melhor. Então, pessoal, agora a gente vai entender e vai fazer uma análise um pouco reflexiva sobre a questão da natureza, né? A gente se pergunta, né? Se o contato com a natureza ele faz tão bem, por que ele é um luxo para tanta gente? Ambos os estudos, pessoal, esses dois que eu falei para vocês, eles foram feitos em países com acesso estruturado à natureza. Mas no Brasil, nas periferias, a realidade na floresta está longe. Essas práticas no ambiente florestal ou no meio ambiente, ela está longe. E quando está perto, muitas vezes está cercada de violência, poluição ou abandono desses locais. Isso tem nome, né? Um dos conceitos é o racismo ambiental, exclusão territorial e a falta de política pública de lazer e saúde ambiental. A floresta, ela pode até ser terapêutica, mas só se for acessível. Senão, ela só vira mais um produto gourmetizado, vendido para quem pode pagar por experiências de imersão em resorts ou retiros espirituais caros. E também é importante ressaltar que quando foram realizadas essas práticas, é interessante ter um guia que conheça o local e minimize no máximo os riscos e entenda os conceitos fundamentais dos primeiros socorros. Então, pessoal, se você tem condições de acesso a esses espaços, é um espaço interessante para as práticas, né? Tanto prática de atividade física, de exercício físico, né? Mas sempre procurando profissionais que sejam capacitados e que tenham cursos, né, de fato, que casem com a ciência, não acreditar em papo de coach, né? Aquelas pessoas que acabam tendo um discurso muito bonito e que levam vocês para um local sem ter o preparo ou conhecimento daquele local de acesso. Então, se você tem disponibilidade, né, e tem condições para estar procurando esse espaço, é um local interessante para se fazer atividade física. Mas, como eu falei, sempre buscando profissionais que sejam qualificados, né, e que tenham boas práticas. E assim, pessoal, já atuei também no SUS, né, como profissional de educação física, onde eu trabalhei com grupos de promoção de saúde. Já mencionei aqui, né, para vocês, e mais em específico o público feminino e geralmente em situação de vulnerabilidade, que nunca tinha ido a uma trilha ou parque florestal. Mas a gente fazia caminhadas em praças, exercícios de escutas em áreas verdes, rodas de conversa debaixo de árvores, e também a gente fez um momento coletivo, principalmente, né, destacando o papel da alimentação saudável com outros profissionais, como nutricionistas, né, que estavam ali presentes, e a gente passava e conversava, fazia um debate, né, sobre a educação popular em saúde. Então, é um dos momentos que vale a pena, né? E estar interagindo com o público é fundamental para a gente estar estimulando práticas saudáveis. Uma breve pausa para o movimento cultural de hoje. Eu trago aqui uma música bastante conhecida, né? E que vai casar diretamente com o assunto que a gente está abordando. O short ecológico de Luiz Gonzaga. Uma crítica, né? À questão da defesa também, né? E a importância de defender o meio ambiente. Então,
Fica como dica cultural de hoje a música Short Ecológico. Então, resumindo tudo, pessoal, o banho florestal ele tem potencial sim. Os estudos mostram efeitos interessantes, principalmente na saúde mental e na criatividade. Mas esses estudos também têm limitações sérias que precisam ser reconhecidas. Não dá para misturar ciência com o espiritualismo e chamar tudo de terapia. Então é importante ter cuidado com relação a essas afirmações. E acima de tudo, o acesso ao verde, à floresta, ao silêncio não pode ser um privilégio. É preciso lutar por uma saúde que inclua o território, o ambiente e a justiça social. E agora eu te pergunto, pessoal, você já teve alguma experiência que conectou com a natureza de forma profunda? Na cidade mesmo, numa pracinha, num quintal, numa trilha que ninguém dá valor? Então, deixa aqui seu comentário, sua curtida e, se possível, envie esse vídeo para pessoas que têm interesse nesse assunto. E não deixe de se inscrever e comentar aqui para ajudar no fortalecimento desse canal para que ele possa chegar a mais pessoas que têm interesse nessas temáticas e se aprofundem mais. Então a gente se vê na próxima e eu conto com a presença de vocês fundamentalmente. E se tudo é movimento, os espaços verdes também fazem parte. Grande abraço, pessoal. Até mais e valeu!